Olá, turma de nono ano, tudo bem? Veremos hoje um novo assunto, mas que não é tão novo assim, principalmente porque vai incluir pronomes relativos, ok? Então vamos lá, orações subordinadas adverbiais. Desde o livro 2, já estamos aí trabalhando orações subordinadas. E naquela oportunidade falei para vocês que as orações subordinadas, elas podem aí se dividir em 3, certo? Quais seriam? Orações subordinadas substantivas, tá certo? Naquela oportunidade era possível aí classificar essas orações como sendo oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva, direta, objetiva, indireta, completiva, nominal, predicativa, apositiva. E vimos também que aquelas orações subordinadas, elas poderiam ser reduzidas apenas de infinitivo. O que seria infinitivo? Infinitivo são aqueles verbos terminados aí em vogal temática a, e, certo? Perdão? Vogal temática acompanhada da desinência R, indicadora de infinitivo, ok? E nas orações agora adjetivas, como vocês poderão verificar, eu tenho uma oração adjetiva qualificando um termo que está na oração principal, ok? E que estas orações adjetivas, elas poderão ser classificadas de duas maneiras. Uma de maneira mais específica, restritiva, e a outra de maneira explicativa. Verificaremos tudo isso novamente. Vamos lá. Temos aqui orações subordinadas adjetivas. Para começar, é bom lembrar que as orações subordinadas sempre integram aí um período composto, tá certo? Então, quando se fala de oração subordinada, estamos falando de período composto. Antes, nesse caso aqui das orações adjetivas, eu poderia ter orações construídas de maneira isolada, mas como eu tenho a utilização, eu utilizo o pronome relativo, eu faço com que essas orações estabeleçam relações entre si, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, desculpa a leitura, ok? Para começar, é bom lembrar de que as orações subordinadas sempre integram aí um período composto e desempenham uma função com relação à oração principal, ok? Então vamos lá. No caso das orações subordinadas adjetivas, a função desempenhada é justamente a de quem, gente? Olha, se eu estou falando aí de oração subordinada adjetiva, então, como o próprio nome já diz, eu estou falando aí de uma oração que vai justamente qualificar uma da oração principal. Então, vamos lá, ok? Temos aqui a função desempenhada é justamente a de um adjetivo, ou seja, a oração realiza a função de qualificar um termo da oração principal, certo? Então, a gente pode até verificar a construção logo abaixo. Vamos aqui. Esta foi uma redação bem sucedida, tá certo? Como você pode observar, eu tenho aqui um substantivo, tá certo? Esse substantivo, ele será qualificado por alguém. E esse alguém é justamente o adjetivo, certo? Gente, lembrando aqui. Voltando um pouquinho lá no que vocês viram no 8º ano. O termo que acompanha o substantivo qualificando é adjetivo. E esse adjetivo vai exercer função sintática. De quê? De adjunto adnominal, ok? Quando eu estiver falando de função sintática, eu estou me referindo a algumas classes gramaticais. Porque você estudou o que é substantivo, certo? Você estudou o que é advérbio, você estudou o que é adjetivo, tá certo? Quando você estudou substantivo, você pôde observar que o substantivo, quando ele se torna um adulto, de maneira aqui imaginária, certo, gente? O substantivo, ele se torna um adulto. E esse adulto, ele vai procurar um emprego. E quando ele encontra um emprego, ele vai exercer a função de quê? De sujeito,
certo? Qual a função desse substantivo? Sujeito. Obviamente que pode variar dentro da oração, ok? Então temos aqui, do mesmo jeito acontece com os advérbios. Quando você estudou advérbio, era uma classe gramatical. E essa classe gramatical, ela cresceu, ela procurou um emprego, e quando ela encontrou um emprego, ela passou a exercer a função de quê? De adjunto adverbial. O adjetivo era uma criancinha lá da classe gramatical dos adjetivos, ela foi crescendo, ela encontrou um emprego, e nesse emprego ela exerce a função de quê? De adjunto adnominal. Ok? Parece uma explicação para criancinhas, mas é uma maneira que você pode ouvir aí e entender o que seria uma classe gramatical e o que seria a função exercida por ela dentro da oração. Ok? Então vamos lá. Como foi visto aqui, temos aqui substantivo. Qual é a função desse substantivo aqui? De sujeito. Ok? E esse sujeito está sendo qualificado por quem? Por um adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal. Vamos à próxima. Esta foi uma redação que fez sucesso. Ok? Então vamos aqui. Digamos que eu possa ter a seguinte construção. Esta foi uma redação. Esta redação fez sucesso. Então, unindo estas duas construções, eu tenho aí uma oração subordinada a adjetivo. Vamos lá? Como é que fica ela? Esta foi uma redação que fez sucesso. Então, como vocês podem observar, esta foi uma redação, oração principal. Por que é uma oração principal? Porque eu tenho um verbo, certo? E dentro desta oração principal, lembrando, oração é uma estrutura organizada, como você pode observar aqui, toda essa estrutura que está sendo organizada em torno deste verbo. Então, por isso que oração principal. Ah, professor, e por que a oração é adjetiva? A próxima. Porque justamente temos aqui a presença de um outro verbo, ok? Só que toda esta oração aqui, ela está funcionando como um adjetivo de um termo da oração principal. Quem seria esse termo da oração principal? Redação. Então, como você pode observar, como é que eu vou classificar esta oração? Oração subordinada a adjetivo. Ok? Então vamos mais adiante. Atenção! Inicia-se sempre por um pronome relativo aqueles pronomes que estudamos no capítulo anterior. Gente, lá no capítulo anterior estudamos pronome relativo e suas variações, tá certo? Então, só será a oração subordinada adjetiva se estiver sendo iniciada aí por um pronome relativo. Ok? Então, os pronomes relativos, que, quem, onde, o qual, e suas flexões. Quando eu falo suas flexões, a qual, temos aí os quais, as quais, ok? Então, só lembrar um pouquinho disso. E cujo, lembrando que cujo sempre estará entre dois substantivos, trazendo uma relação aí de posse, certo? Que seria isso? Quem possui e a coisa possuída, ok? E suas flexões, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto e suas flexões, ok? Vamos lá. Para saber que um pronome é relativo, basta substituir por qual, a qual, os quais, as quais. Gente, na aula passada vimos essa questão aí dos pronomes, certo? Sempre que for possível aí. Se você estiver com dúvida, principalmente quando chegar em um momento em que precisamos identificar que tipo de pronome o pronome que, principalmente pronome que. Para saber se ele é um pronome relativo, se é uma conjunção integrante de uma oração subordinada substantiva, se é um que como conjunção coordenativa explicativa, certo? Então é muito importante substituir por isso, justamente para que você identifique. Se substituirmos o que por qual, a qual, os quais e as quais, se não causar prejuízo na oração, é porque trata-se de um pronome aí relativo. Ok? Então vamos lá. Desculpa. Pronto.
Ele sempre valorizou as coisas que não estão à venda. Ele sempre, como você pode observar aqui, ele sempre valorizou as coisas que não estão à venda. Eu poderia ter justamente isso, certo? Ele valorizou as coisas não estão à venda. Então, foi possível fazer essa construção, unindo as duas, estabelecendo relação. Então, temos, ele sempre valorizou as coisas que não estão à venda. Próximo. Ele sempre valorizou as coisas as quais não estão à venda. Como você pode observar, foi possível substituir o que por as quais. Por que isso foi possível? Porque o que é um pronome relativo, e um pronome relativo só pode ser substituído por outro. Vamos mais adiante. Podem ter, lembrando que poderá ocorrer aí a presença de um termo que antecede a esses pronomes relativos, tá certo? Podem ter um termo antecedente ao pronome relativo. Não sei o que valorizar. Então, o termo antecedente, o pronome o, ok? Cuidado, certo? Muito cuidado com isso, porque existe aí a questão do o, não sendo aí como artigo, ele pode ser um pronome demonstrativo. Veremos isso nos próximos capítulos, ok? Então, serve para qualificar um termo da oração principal. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui. Podem ser antecedidos de preposição se o verbo exigir. Então, a seguir, veja alguns exemplos. Compre o livro que você me pediu. Então, comprei o livro de que você precisa. Então, como você pode observar, professor, mas como é que eu vou identificar, como é que eu posso colocar aqui uma preposição sem fazer aquela confusão com os outros tipos de orações subordinadas que eu estudei? Simples, certo? Lá nas orações subordinadas substantivas, antes do que, você tinha o quê? Ou você poderia ter um nome transitivo que exigia esse complemento, ou você poderia ter um verbo que estava exigindo complemento com auxílio de preposição. Neste caso aqui, o pronome ele apenas está fazendo a relação entre duas orações, certo? Então, se você vai empregar ou não a preposição antes do pronome relativo que, vai depender do verbo da oração adjetiva. Como você pode observar aqui, o verbo pediu, ele é um verbo transitivo direto, então não há necessidade de colocar uma preposição antes do pronome relativo que. Diferente desta outra oração, sabemos que a oração, sabemos que o verbo precisa é um verbo transitivo indireto. Quem precisa de que, certo? Verbo transitivo indireto. Então, eu tenho que utilizar aqui, empregar a preposição. Então, vamos lá. Comprei o livro de que você precisa. Professor, mas comprei o livro que você precisa. Não estaria correto, não? Não, porque aí você estaria cometendo aí um erro de regência verbal. Porque o verbo precisa é um verbo transitivo indireto. Então, ele deverá haver aí o emprego de preposição, ok? Comprei o livro a que você se referiu. Quem se refere a quê? Ao livro. Então, como você pode observar, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Devido a isso, esse verbo necessita da preposição a nesta construção, ok? Então, vamos lá. Gente, apertem pause aí no seu vídeo, tá certo? Eu queria só retomar, antes de dar continuidade nas orações, na classificação das orações, eu gostaria de retomar aqui os verbos os pronomes relativos, tudo bem? Então, pause nesse exato momento. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, espero que você tenha apertado pause aí, tenha respirado um pouquinho também. É o tempo que me organizava aqui para que eu possa aí, me aprofundar mais sobre a questão aí do pronome relativo, tá certo? Então é muito importante, certo? Que você possa identificar aí a questão do pronome relativo, ok?
Você já viu que o pronome que, o pronome relativo que, ele pode ser substituído aí por qual e suas variações, tá certo? Ele é utilizado em qualquer situação, como já vimos anteriormente. Vale lembrar que, sendo utilizado em qualquer situação, é muito importante que você faça a distinção aí de quando ele é realmente pronome relativo. Para isso, existem aí as suas variantes, ok? Vimos aí, em outros momentos, que o pronome relativo quem, ele só pode ser utilizado se estivermos nos referindo a pessoas, tá certo? Mas, obviamente, que ele pode ser substituído por quê? Mas, desde que esse que esteja se referindo aí a pessoas, ok? Então, vamos aí. Como você pode observar, a questão aí da substituição, como eu bem falei. Cuidado com o que ele só pode ser utilizado para substituir quem se ele estiver se referindo a pessoas. Ok? Então, vamos lá. Cujo estabelece a relação de posse entre dois substantivos, nunca deve ser sucedido de artigo e sempre aparece aí entre dois substantivos, como você pode observar aí. Artista, no caso aqui, o artista foi cuja obra está em exposição. Como você pode observar, a obra pertence a quem? Pertence a artista, ok? Vamos aqui. Como você pode observar, não esqueçam, cuja estabelece aí uma relação de quem possui em relação ao que está sendo possuído, a obra ao artista. Onde? Onde, aonde, de onde, também são pronomes relativos. Tá certo? O que eles indicam? Indicam lugares. Agora vamos ter atenção aqui. O onde, ele só será pronome relativo se for possível a substituição por em que. Se ele realmente for um pronome relativo, ele pode ser substituído em que. Certo? Ele será também acompanhado por verbos estáticos. O que seriam esses verbos estáticos? Quando eu estou falando de verbos estáticos, eu estou falando aqui de verbos que não indicam movimento. A cidade onde indica lugar? Perfeitamente indica. Indica onde eu moro. Morar indica movimento? Não. Ou seja, traz a ideia de algo fixo, ok? Então, a cidade onde eu moro é linda. Vamos aí à próxima. O aonde. O aonde, certo? Será pronome relativo quando for possível fazer a substituição sem prejuízo à oração por a que, tá certo? Então, como é que fica? A cidade aonde eu vou perdão, gente, aqui é linda, tá certo? Aonde eu vou é linda, ok? É linda. Então, como vocês podem perceber, temos voo, traz ideia de movimento, algo dinâmico. Vamos à próxima. De onde? O de onde só será, perdão, o de onde ele indicará origem, certo? E estará sempre acompanhado aí de preposição, de onde. E em seguida terá aí uma expressão que indica origem. A cidade de onde eu venho, olha, indicando origem. Então, se ele poderá ser aí, trazendo essa ideia aí de origem. Então, nesse caso, poderá ser colocado aí, poderá ser classificado como pronome relativo. Tá certo? Então, vamos à próxima. O quanto, certo? Quanto, ele pode ser substituído por tudo, todo, certo? Toda, todas, tudo bem? Então, gente, muita atenção. Se esse quanto puder ser substituído por esses termos equivalentes, ele será um pronome relativo. Vamos lá. Fiz tudo quanto foi possível para ajudar. Ou simplesmente, fiz quanto foi possível para ajudar. Esta correção, esta colocação poderia ser empregada sem nenhum problema. Agora vamos a outra.
O como só será pronome relativo se puder fazer esta substituição. Como poderá ser realizada a substituição com o quê? Vamos aqui. E podendo trazer aí de modo. Achei interessante o modo como você lidou com a situação. Ou achei interessante o modo com que você lidou com a situação. Então é muito importante que você esteja atento a estas dicas. Porque o como, ele pode trazer uma ideia de comparação, tá certo? De consequência, de causa, dependendo aí da maneira como ele foi empregado na oração. Então, muito importante estar atento a essas dicas. O quando. Quando ele for possível a substituição, sem causar prejuízo na oração, por em que, então, expressando tempo aí, então quer dizer, ele pode aí ser um pronome relativo. Na época, quando éramos crianças, não havia computador. Na época em que éramos crianças, não havia computador, ok? Então, fique atento a essas situações. Era isso, gente, que eu queria colocar para vocês. Tudo bem? Então, vamos agora para a classificação das orações subordinadas adjetivas, certo? Essas orações elas podem ser classificadas em restritiva e explicativa. Vamos às restritivas. Vamos lá. São aquelas que restringem ou especificam o sentido do termo a que se refere. Então, vamos aos exemplos. Possuir alguns objetos que não têm preço. Obviamente que alguns alunos já devem ter pesquisado. Professor, para classificar uma oração restritiva, uma oração adjetiva, basta identificar aqui quem tem vírgula e quem não tem. E quem tem vírgula será explicativa, como o professor já falou, que toda expressão isolada por vírgula tem caráter explicativo. Mas cuidado, muito cuidado com estas coisinhas. Por quê? Em textos ou nas nossas produções, é importante verificar o sentido que você está querendo aí colocar na sua construção, ok? Então, não fique preso a isso. Então, temos aqui, possuir alguns objetos que não tinham preço. Qual seria o sentido disso? Gente, o sentido é esse. Podemos entender que entre os objetos que a pessoa possuía, só alguns que não tinham preço. Olha o sentido aí expresso por restauração. Então é muito importante não se prender a essa questão de quem tem vírgula ou não. Tem que saber, tem que colocar, tem que entender o que está querendo expressar, ok? Então nesse caso aí, possuía alguns objetos que não tinham preço. No caso ele restringe, ok? Vamos à próxima. A explicativa. No caso das explicativas, é aquela questão de estar explicando, ampliando um termo aí da oração principal. Vamos lá. O exemplo. Possuía alguns objetos que não tinham preço. Qual seria o sentido disso? Podemos entender que a pessoa possuía alguns objetos e nenhum deles tinha um preço. Tá certo? Então, muito importante notar isso. Vamos aqui. Outro exemplo. Mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Gente, sabe o que está dizendo aqui? Olha aí, está restringindo, certo? É uma restritiva. Por quê? Porque está dizendo que somente as mulheres, certo? Somente as mulheres devem ser amparadas, somente as mulheres que sofrem violência doméstica é que devem ser amparadas pela justiça. Está restringindo, certo? Mas na verdade não é isso, ok? Na verdade precisa ser o quê? Mulheres que sofrem violência doméstica, certo? Não apenas as mulheres que sofrem violência doméstica que devem ser amparadas aí pela justiça, ok? Então, como vocês podem perceber, eu estou restringindo. Sem vírgula, eu estou querendo dizer o quê? Que somente as mulheres que sofrem violência que devem ser amparadas pela justiça.
Ok? Enquanto na outra, eu digo que todas as mulheres... Perdão, desculpa. Falando rápido demais, acaba errando. Então, nessa segunda aqui, eu digo que eu estou querendo dizer que todas as mulheres devem receber aí amparo da justiça, ok? Não somente aquelas que sofrem violência doméstica. Vamos ao próximo. Gente, obviamente, quando estamos estudando orações subordinadas adjetivas, é preciso ver aí essa questão delas serem reduzidas, ok? Então, orações reduzidas. As substantivas, vocês viram que elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Já as adjetivas, elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio, de particípio. Vamos ao exemplo. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Vamos aqui. Ele sempre é o primeiro a cantar, a encantar. Notem que este verbo aqui, desculpa gente, pronto, este verbo aqui, ele foi reduzido, e oração reduzida é a eliminação aí da conjunção e colocamos o verbo da oração adjetiva para o infinitivo. Então, oração reduzida de infinitivo. Vamos à próxima. Assisti às atuações dos velhinhos que cantam. Ela reduzida. Assisti às atuações dos velhinhos cantando. Oração reduzida de gerúndio. Vamos à próxima. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Reduzida. Arrumou o quarto bagunçado. Particípio. Oração adjetiva reduzida de particípio. Tá certo, gente? Como vocês podem observar aqui. Oração reduzida de particípio. Então, é isso, gente. Temos aí um momento riquíssimo de estudar e aprofundar aí pronome relativo e conhecer melhor aí as orações adjetivas, ok? Não fiquem presos apenas a isso. Pesquisem, leiam mais ainda sobre o assunto. Tudo bem? Tchau. Até a próxima aula.